Meus amados irmãos, nós temos uma porção preciosa em nossas mãos aqui, aonde nós temos o conceito e o contexto de liberdade cristã, onde Paulo aqui provoca de uma forma muito particular os irmãos da igreja de Gálatas, aonde se trata da liberdade. Talvez a gente pudesse compreender, e talvez até hoje a gente tenha algumas dificuldades de compreender essa liberdade cristã. Mas Paulo orienta a igreja para não usar dessa liberdade, e que essa liberdade, de forma mal interpretada e mal aplicada na vida, ela pode trazer danos à nossa vida. E ele diz que quando eu confundo essa liberdade, eu dou ocasião à minha natureza pecaminosa, à minha carne, não é? E aquilo que eu deveria ser servo de vocês e vocês servo uns dos outros, a gente perde isso porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos confunde aqui. Paulo mais uma vez lembra o grande mandamento, não é? Que os irmãos devem amar o próximo como a si mesmo. E aí ele traz o que está acontecendo, ele diz: olha, se vós, né, estão com esse problema de se morder, de se devorar, então a gente está entendendo que aqui tem conflito na igreja. Aí esse conflito é algo que é danoso ao corpo, não é? O que ele diz com isso? Ele diz que esse corpo será destruído. Qual é o antídoto que o apóstolo está trazendo para a igreja? Diante dos conflitos, diante da ira, diante de nossos pecados. É substituir essa vazão que nós damos à carne. E ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Então parece que Paulo traz um antídoto de uma simplicidade, que a gente olha para essa simplicidade e a gente fala: não, isso é simples demais, eu quero fazer do meu jeito. E aí Paulo está dizendo uma substituição radical: não dá ocasião à carne, não dá vazão aos desejos pecaminosos, e ser guiado de fato pelo Espírito Santo que já habita em cada um de nós. Aí ele começa a dizer que andar no Espírito é algo interessante, que ele vai dizer que jamais nós vamos satisfazer os desejos da carne. É uma substituição radical. E ele mostra que a carne e o Espírito militam um contra o outro. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, queridos, que hoje nós vamos ver as boas novas do Evangelho em respeito à resposta da ira dos nossos corações. Construindo a ideia do que o apóstolo vem trazendo para nós, Paulo vai dizer que a minha inclinação e a minha vida não é fazer o que eu quero. Não façais o que quereis, ponto. Ou seja, uma igreja que vinha se degladiando, uma igreja que vinha de alguma forma devorando uns aos outros, Paulo pede para substituir essa vazão que nós damos aos nossos desejos pecaminosos pela disposição de sermos guiados pelo Espírito Santo. E essa disposição de ser guiado pelo Espírito Santo é matar a vontade da carne. Olha que coisa, queridos. Verso 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vem toda uma construção dessa epístola. E aí no verso 19, verso 20, verso 21, ele traz 15 obras da nossa carne. E Paulo diz assim: não parei por aí. Se a gente olhar o resto do verso 21, ele diz assim, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Então, em outros aspectos das suas epístolas, Paulo já vem prevenindo sobre as obras da carne. Versos 22 e 23, ele agora aplica o fruto. Queridos, é muito importante a gente compreender que ele não fala dos frutos, mas ele fala do fruto. Ele diz assim, no verso 22, mas o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito que habita em nós, ele produz essas qualidades em nós. E ele vem com uma lista aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há quem possa julgar nenhum de vocês. E aqui, queridos, eu quero começar a pensar com os irmãos, não é, sobre o que nós temos aqui. As obras da carne que a gente acabou de ler. De um lado nós vamos ter obras da carne, fruto do Espírito, para a gente ter mais ou menos uma ideia. E Paulo está nos dando qual é o remédio aqui para esse mal que é andar na carne, que é deixar ser levado pelas vontades da carne. A gente está estudando sobre a ira, não é? E a ira é muito interessante porque eu não quero aqui fazer chover no molhado do que nós já vimos nesses 3 encontros, mas os irmãos vão lembrar que a ira,
ela se manifesta como emoção, ela se manifesta como um pecado moral, ela se manifesta como um pecado espiritual. A gente viu toda essa questão tridimensional aqui, do que a gente tem aprendido e como que a gente tem se posicionado aqui. O que acontece é que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar, nessa passagem, que há impulsos dentro de nós que precisam ser vencidos. E esses impulsos, olhando para essas duas, essa tabela que tem aqui, onde a gente tem as obras e os frutos aqui, nós não podemos deixarmos sermos dominados pelos desejos da carne, os desejos pecaminosos aqui, e que é o âmago aqui do nosso veículo, da nossa vida, é o que nos conduz. Então, a luta de cada cristão aqui é buscar viver no Espírito. E quando a gente olha o que é viver no Espírito e andar no Espírito, se não nós pontuarmos ser a fonte da nossa vida. Quando a gente olha essa fonte da nossa vida aqui, e a gente começa a compreender que esse Espírito Santo é aquele que governa os nossos passos, ou deveria governar os nossos passos aqui. E esse governar e andar é um modelo de crescimento. O apóstolo não está dizendo aqui, queridos, que em nenhum momento nós vamos não ter mais problema com a carne. Ele fala: a carne milita contra o Espírito. Então isso é uma coisa crescente aqui. Só que andar no Espírito aqui é uma maneira de que cada um de nós passamos agora a crescer, e nós vamos avançando de passo a passo. Uma coisa que a gente chama, que Paulo vai tratar muito bem isso na carta aos Colossenses, quando ele diz que cada um deve perseverar pela vossa salvação com tremor e tremor. Então Paulo está mostrando que cada um de nós temos uma responsabilidade individual de labutarmos pela nossa fé. Paulo não está dizendo ali na carta aos Colossenses que nós produzimos a nossa fé. Ele diz que nós devemos lutar. Paulo vai dizer assim, queridos: meus irmãos, eu já não estou mais convosco, e por não estar mais aí com vocês, é hora de vocês trabalharem de forma sozinhos. Lutem pela vossa salvação. Notem que a salvação ela tem um aspecto coletivo, mas ao mesmo tempo que ela também tem um aspecto individual. Ou seja, eu sou responsável pela minha santificação, ao mesmo tempo que vocês também cooperam com a minha santificação. Eu sou responsável também pela santificação de vocês. O que é isso? O corpo. Então o corpo em conjunto, ele é responsável pelo esse crescimento. O que tem a ver isso com a ira? O que tem a ver isso com os males da nossa alma? O que tem a ver isso com as angústias profundas que vivemos, né? Tem tudo a ver, queridos. Quando a gente olha o próximo slide aí, ele diz o seguinte: essa exposição está em plena harmonia com a outra única passagem realmente paralela das epístolas de Paulo, que é Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, queridos? Filhos de Deus. Aqui também, ser dirigido pelo Espírito se apresenta como a característica indispensável dos filhos de Deus. Se uma pessoa é filha de Deus, então ela é dirigida pelo Espírito. Se dirigida pelo Espírito, então ela é filha de Deus. Então notem que não é uma prerrogativa dos super espirituais dentro da igreja. Não é uma prerrogativa dos mais antigos da igreja serem guiados pelo Espírito Santo ou lutarem contra seus desejos pecaminosos. Essa prerrogativa é de todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo, não porque merecemos, mas porque o Espírito Santo habita em cada um de nós de forma plena, contínua e efetiva. Isso é maravilhoso, porque a gente está aqui olhando para a soteriologia e implicando em nossas vidas uma obra perfeita, não esquecendo a minha responsabilidade na dinâmica de santificação. Mas só há uma responsabilidade minha na dinâmica da salvação, porque o Espírito Santo já habita em mim. Porque se ele não habitasse em mim, não haveria disposição de santificação. Os irmãos compreendem isso? Dá para compreender isso, queridos? Ou seja, sem o Espírito Santo não há santificação. Sem o Espírito Santo não há uma responsabilidade humana. Eu preciso e vocês precisam da obra do Espírito Santo para que a gente não dê vazão à obra da carne. Paulo não está eliminando a nossa natureza. Paulo está dizendo que eu e vocês, até sermos glorificados, iremos lutar contra essa natureza pecaminosa. E faz o bem nós conhecermos ela.
um bem precioso. Sabermos que a nossa ira não é controlada pelo nosso espírito, ou seja, não ele é que dá vazão para que eu venha me irar, mas é a minha natureza, como nós temos aprendido aqui. No próximo slide, quando seguem os desejos da natureza humana, aqui a gente está compilando as obras da carne, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, olha a ira aqui, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Meus amados irmãos, olhando para Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21, muitos desses comportamentos que Paulo apresenta nessa lista aqui, que nós temos, são 15 aqui, mostra a natureza humana, mostra quem nós somos, ou seja, essa é uma natureza humana, e prestem bastante atenção, que não é qualquer natureza humana, mas é uma natureza humana fora de controle. É isso que o texto nos mostra, é em seu pior estado de excessos, essa é a ideia. Quando eu olho para essa natureza, eu preciso compreender, e aqui nós temos um tipo de vida descontrolada que a ira está dentro. É um tipo de vida descontrolada que permite que o indivíduo entregue e dê vazão à sua carne. É isso que o apóstolo está nos mostrando aqui. É isso que o apóstolo está tratando aqui. O que acontece aqui, meus amados irmãos, é que dentro do fruto do Espírito, se não me falha a memória, 9 ou 12 que o apóstolo apresenta aqui, um só deles todos, Deus não precisa, Deus não compartilha conosco, Deus não usa desse fruto, de todos que estão aqui. E nós vamos compreender por que é colocado para a igreja, que é o domínio próprio. Quando a gente tiver no curso, que nós vamos abrir todo o fruto, nós vamos compreender que cada um deles há uma semelhança com o Criador. Cada um deles o Criador compartilha. Mas quando chega no domínio próprio, você vai ver que o Senhor não compartilha. Por que a gente está olhando isso? Porque o domínio próprio, prestem bastante atenção, queridos, isso é maravilhoso. O domínio próprio é o oposto dos comportamentos pecaminosos do ser humano. Como Deus não tem pecados, como Deus não tem desejos pecaminosos, Ele não precisa de domínio próprio. Nós precisamos. Deus compartilha amor, Deus compartilha bondade, benignidade, longanimidade, paz. Deus compartilha conosco. Agora, Deus não precisa de domínio próprio. Deus não luta contra desejos indesejáveis. Queridos, que coisa interessante. Por que esse negócio está aqui? Então, olhando as boas novas do Evangelho, a gente poderia usar todos os frutos para combatermos a ira. Como o tempo é curto, nós vamos usar um, para que a gente possa compreender essa dimensão e a gente compreenda essa beleza aqui. Domínio próprio. O domínio próprio é o único fruto do Espírito para o qual não há uma qualidade correspondente em Deus. Afinal, Deus não precisa exercer domínio próprio em relação a tendências pecaminosas interiores. Deus não precisa fazer isso. Deus não precisa refrear desejos perversos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Queridos, Deus não é tentado de maneira nenhuma. Nós somos. Deus não. Então, quando a gente olha para cá e começa a compreender esse sentido do domínio próprio sobre os desejos perversos, eu preciso aprender a dominar meus desejos perversos. Eu preciso aprender a dominar a minha ira. Eu preciso aprender a dominar tudo aquilo, queridos, que vai machucar alguém e vai machucar a mim, e eu preciso aprender a dominar. Então, não se trata de uma qualidade de Deus. Dá para compreender isso, queridos? Ou ficou meio complicado? Amém? Os irmãos estão aqui ainda? Amém, né? Isso aqui é uma pescazinha para você não faltar o curso que nós vamos dar de aconselhamento bíblico quando a gente abrir, o fruto do Espírito. Então, meus amados irmãos,
se nós observarmos os outros frutos, que nós vamos ver isso, essa lista que o apóstolo Paulo, essa lista paulina aqui que nós temos, cada um reflete alguma qualidade de Deus, cada um vai refletir alguma coisa a respeito de Deus. E eu gosto de olhar para essa porção aqui, porque o domínio próprio, por não corresponder a Deus aqui, e não aparece nessa lista aqui, é algo muito interessante da obra do Espírito Santo dentro de nós. O Senhor provê o Espírito Santo dentro de nós para nos capacitar aqui, queridos, olha para essa cena, e ajudar que cada um de nós possamos controlar os nossos desejos pecaminosos. Então, se eu e vocês, aí vem a boa notícia, se eu e vocês de fato somos convertidos, somos salvos, habita em nós o Espírito do Senhor, logo, todos nós precisamos desenvolver o domínio próprio. A gente vai ouvir de alguém que vai dizer assim, eu não tenho controle sobre isso, para mim não dá, chega, e a gente explode muitas vezes. E aqui a gente está vendo que domínio próprio é algo que nós precisamos sim labutar para isso. Então, uma das formas difíceis de nós olharmos para as Escrituras, quando a gente olha trechos do Evangelho, seja em Lucas, por exemplo, aonde mostra que se alguém bate no meu rosto, eu tenho que dar o outro lado. Já pensou nesse Evangelho, queridos? Você já pensou no Evangelho que alguém pede para você andar 1 quilômetro, você tem que andar 2 com ele? Começa a pensar nesse Evangelho. Como é um Evangelho que não combina com a nossa época e nem com a época de Jesus. É uma época, querido, que nós vivemos hoje, onde nós somos bombardeados constantemente com informações contrárias ao Evangelho. E que esse bombardeio em nossa mente, em nosso coração, está se tornando uma verdade. Está começando a fincar raízes. E aquilo que nós temos para vencer a ira, para vencer o ódio, a raiva, nós estamos aceitando as desculpas na qual a cultura está colocando para nós. Eu acredito que os irmãos hoje devem ter tido um dia corrido, difícil, cansativo, mas hoje nós estamos aqui. Queridos, eu posso compartilhar com vocês que eu tive um dia hoje corrido, um dia cansativo, mas eu esperava muito por esse momento, de estar com vocês e compartilhar com vocês as boas novas. Então, independente do nosso dia corrido, das nossas tarefas, a gente tem que cultivar o anseio de nos congregarmos, de tratarmos o nosso coração. O lugar ideal para tratar um coração irado é a igreja. O antídoto que o Senhor nos dá para olhar para esse coração é a sua palavra. Imputa essa palavra nos nossos corações para que a gente possa compreender. E aqui tem uma tabelinha que vai nos ajudar bastante. E a ira versus a bondade, que é outra coisa que está lá no fruto do Espírito. Ser bondoso é refrear a minha ira. Porque a ira, geralmente, eu estou sendo contrariado. Eu estou sendo irritado. E eu preciso compreender que essa bondade, essa disposição de bondade, que é um atributo de Deus compartilhado conosco, precisa ser exercido. Não esqueçam que a ira, ela vai afetar vocês, ela afeta a mim. Então a ira, ela é corporativa. Pense num bicho danoso. Então vamos lá. A ira como obra da carne. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Vamos ver ela agora sendo tratada com bondade, mas o fruto do Espírito é bondade. Então, se a gente olhar e configurar as duas e cruzar as duas aqui, uma vai refutar a outra. Uma eu uso a ira como um atributo humano, mas ela não expressa a justiça de Deus. Isso já me leva à falência com a minha ira. Como é que ela é tratada? Eu preciso desenvolver essa bondade. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29:11. Qual é a bondade aqui? Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Notem que a refutação da ira, a refutação da raiva, a refutação do ódio, ela vem no fruto. É um desenvolvimento de bondade. É um desenvolvimento de paz. Queridos, ter paz é algo que é um exercício constante. Olha, a ira como obra da carne. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos.
Vamos ver agora a ira, não é? Sendo descartada, e vamos usar esse fruto do Espírito. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Lembre-se que a gente falou sobre a ira como uma exposição do meu coração. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e por não conseguir eu fico irado. Olha a ira mais uma vez como obra da carne, mas agora despojai-vos também de tudo isto: ira, indignação, maldade. Vamos olhar para a bondade. Confie no Senhor e faça o bem. Então aqui a gente tem meio que um desafio para que a gente possa pensar, né? Ninguém ficou assim, né? Ninguém tem o coração irritado. A raiz da ira pecaminosa cresce num coração egocêntrico e idólatra. Como vivemos numa sociedade que grita constantemente por direitos, quando nossos supostos direitos são violados, ficamos irados. Essa semana alguém ficou irado porque o seu direito foi violado? Alguém fechou a sua frente de carro, de moto, de bicicleta? Você já ficou irado com isso? Não acontece aqui, né, queridos? Aqui não. Uma igreja guiada pelo fruto do Espírito, né? A gente para e manda todo mundo passar na frente. Tá, irmão, passem. Né? Ô glória, abençoado, né? Seja louvado. Para não dizer o contrário, a gente pudesse descer. Mulheres podem defender o seu direito de escolha, por exemplo, né? A gente olha nessa questão todos, os próprios homossexuais lutam pelos seus direitos. A gente começa a olhar tudo isso aqui. Quando a gente começa a ver crianças também reivindicando seu direito à privacidade, jovens, adolescentes, seu direito de privacidade. Queridos, a gente começa a olhar aqui direitos que a gente criou e que nunca foram expressos nas Escrituras. Nunca foram expressos nas Escrituras. Por isso que nós ficamos irados, porque nós criamos nosso próprio direito e nós não queremos que ninguém venha violar esses direitos, essas conquistas. E por algum motivo, esse sentimento de raiva que vai nascer em nosso coração, erroneamente, mas ele vai gerar em nosso coração aqui, ele pode ser tratado de duas maneiras. E aí você não precisa nem olhar para o lado. Se estiver com a sua esposa ou com o seu esposo, sua namorada ou seu namorado, uns explodem logo. Não olhem para mim. Uns explodem logo. A explosão da ira aqui, igual essa mulher aqui, gritando, desabafando, batendo, quebrando as coisas. Aqui não tem mulher assim. Fala, né? Do outro lado, por isso que eu falei, não olhem para o lado, né? Quando você olha para o lado, você entrega. Você continua olhando para frente, você só dá uma cutucada assim. Aí, ó, falando de ti. Aí, do outro jeito que eu posso responder essa minha ira é me fechando. Eu posso me fechar, em vez de eu explodir como essa mulher aqui, eu passo a internalizar essa ira aqui. E eu começo de uma forma silenciosamente tratar as minhas emoções, mas elas estão fervendo no meu coração. Eu não explodi, mas elas estão fervendo. O que acontece é que algumas pesquisas mostram que as pessoas que se fecham são mais propensas à depressão. Parece-me que as pessoas que guardam isso e não tratam e não jogam para fora de alguma forma e tentam resolver isso, tanto com a que explode quanto que guarda isso no coração, há uma inclinação aqui à depressão. Mas ambos os casos, explodindo ou guardando essa raiva, não esqueçam que no fundo nós temos um problema egocêntrico e idólatra. Não interessa se você explode ou se você se fecha e guarda. No fundo, seu coração está defendendo algo que é egocêntrico e um problema idólatra. Isso é a ira aqui, queridos, que a gente está olhando. E muitas vezes essa ira, ela extrapola um desejo, inclusive, de controlar a Deus. Controlar o ritmo da vida. Por isso que as pessoas estão ansiosas. A ansiedade é exatamente isso. É um jeitinho de sentar na beira do trono de Deus. E aí você vai empurrando ele. Você vai empurrando ele porque você quer sentar no centro desse trono. E você sentando nesse trono, você é o seu próprio Deus. Sabe qual é o problema, queridos? Você não vai resolver nada.
você fica ansioso. Então aqui a gente começa a entender um pouco como que isso vai trabalhando no nosso coração, como que isso vai acontecendo. Aí aqui nesse próximo slide, a gente tem algumas, eu vou ficar aqui pertinho, porque é pequenininho a letra, né, isso é covardia. A Bíblia tem isto a dizer àqueles que ficam irados com a vontade de um Deus soberano. Olha só, o que a Bíblia diz para aqueles que estão irados pela vontade de um Deus soberano. Questões egocêntricas, questões idólatras no meu coração. Vamos ver Romanos 9:20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso o que foi formado dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Esse questionamento. Jó 38:2. Quem é este que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Jó 40:1-2. Então o Senhor disse a Jó: você ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você é o crítico de Deus, mas tem as respostas? Uma versão mais simples para entender isso. Interessante quando Deus diz assim, ó: cinge o teu lombo, que nós vamos falar agora de homem para homem. Queridos, é a mesma reação de um pai quando ele chega para um filho e diz: ó, vamos sentar nós dois que a gente vai conversar de homem para homem. Eu acho que isso deve dar um medo, né? Isso dá um medo, rapaz. Salmo 24:1 diz: a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor. O mundo e todos os seus habitantes pertencem a Ele. Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho todos os corações e examino as intenções secretas. Dou a cada um a recompensa merecida de acordo com as suas ações. Gálatas vai dizer: aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Essa é uma lei da semeadura bíblica. Então, meus amados irmãos, quando a gente passa a entender essa reação da bondade de Deus aplicada aos nossos corações pelo fruto, ou pelo Espírito, desculpa, que isso produz no fruto, eu preciso compreender que a Bíblia, ela não proíbe essa ira. Paulo vai nos ensinar que eu não posso deixar esse sol, não é, se pôr sobre a minha cabeça. Eu preciso resolver esse problema. Então esse é um dos desafios aqui. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, dentro de tudo isso, da história dos evangelhos, por exemplo, nós vamos notar que ele experimentou, ele demonstrou ira aqui, mas de nenhuma forma ele pecou. De nenhuma forma ele pecou. Então, há uma ira justa, há uma ira santa que vem do Senhor. Então, queridos, pensar sobre tudo isso, ele é muito interessante, porque a ira, ela também representa a dureza do nosso coração. A ira, ela representa o que a gente chama de uma insensibilidade. O coração, ele se tornou irado, né? É a ideia de insensível, é a ideia de um estado de ser desprovido aqui, quando a gente olha para isso. E é desprovido do que a gente chama de consciência mental. Então, coração desprovido de consciência mental. Isso é um coração irado, isso é um coração onde a gente chama de dureza de coração. E aí no próximo slide vem um personagemzinho que a gente viu no primeiro aí, né, que é curando esse coração irritado. Notem que hoje são as boas novas, a gente está tratando esse coração. Efésios 4:26, um texto que a gente bateu bastante aqui nas duas primeiras aulas, dizem: quando vocês ficarem irados, né, que ele diz? Não pequem, não pequem, apaziguem aí a sua ira, né? Antes de quê, queridos? Antes que o sol se ponha. Não esqueça que a gente falou que ele retrata o Salmo de número 4, que deve fazer com que a gente leve a cabeça ao travesseiro e repense na nossa ira, repense no dia, né? Então, queridos, notem que Deus nunca nos pede a fazer algo que Ele não nos capacite a fazer. Essa é a boa notícia. Pela palavra de Deus, nós já estamos capacitados pelo Espírito Santo a promover esse autocontrole. Eu não estou dizendo para os irmãos que vai ser super fácil, mas a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Não é isso que ela diz? Essa verdade, meus amados irmãos, ela deve ser encorajadora para nós. Ela deve nos limitar a pensamentos que nos desviem dessa palavra. Ou seja, como que eu controlo essa ira?
que são os trampolins para a gente ir finalizando nossos estudos até a próxima quarta-feira. Mas aqui a gente já vai ensaiar algumas coisas para não ficar devendo muito. Se eu quero correr 10 quilômetros, eu não corro nada, imaginem, eu já começo correndo 10 quilômetros. Eu quero nadar na praia, tenho um sonho de nadar na praia. Eu já vou direto nadar na praia? Não, queridos. A gente tem uma preparação para tudo. Se eu quero correr 10 quilômetros, vou começar aí, fazer uma caminhada, tentar chegar a um km aí, vou melhorando, tento correr com outras pessoas, tento buscar um auxílio para que possam me ajudarem nessa tarefa. Quando a gente olha para essa mudança de coração, eu preciso reconhecer que eu estou com um problema, estou lutando com esse problema diante de Deus. A boa notícia, meus amados irmãos, é que você não está sozinho. A boa notícia é que Deus não está deixando nas suas mãos para que você resolva sozinho. Eu estou aqui diante do Criador e começo quando eu reconheço que eu tenho um pecado, preciso cuidar desse pecado, e eu estou agora diante de um Deus, que eu posso recorrer a esse Deus, e eu tenho um corpo que é a igreja, que eu posso recorrer a esse corpo. Olha que coisa, queridos. Quando a gente olha para a igreja só como um aspecto do domingo, quando eu olho para essa igreja como apenas um culto público, eu perdi de vista o papel da igreja. Eu perdi de vista que o nosso papel é cuidar uns dos outros. Eu perdi de vista que um é sempre mais importante do que o outro. Eu perdi de vista que o culto não é para mim. Eu tenho que perder de vista que eu não tenho que estar satisfeito nesse culto. Eu perdi de vista que quem deve ser adorado e glorificado é Deus. Então as coisas que acontecem na periferia, na área secundária do culto, são coisas que vão acontecer, mas não podem de forma alguma tirar o valor desse corpo. Coisas ruins vão se infiltrar no nosso meio, para atrapalhar a nossa comunhão. É aí que eu vou desenvolver o fruto do Espírito. É aí que eu vou desenvolver a paz, a longanimidade, a bondade, o amor, o domínio próprio. É com circunstâncias adversas e ruins. Eu preciso aprender a tratar o meu coração, é quando ele está irado mesmo. Como é que a gente trata um coração que não está irado, queridos? O que eu falo com ele? Se ele está bem, está tudo normal. Eu preciso aprender isso aqui. E aí aqui eu coloquei um modelozinho, que a gente pode compartilhar, e aqui é individual. E aí depois vocês vão ter acesso, é um modelo de oração que cada um da gente constrói, esse modelo de oração, de abertura de coração e confissão desse pecado. Então aqui mais ou menos é a ideia de ser levado direto ao Senhor e dizer que eu luto contra a ira. Deus já sabe disso? Sabe, mas eu preciso entender que luta é essa. Senhor, eu luto contra a ira. E essa ira se manifesta quando alguém faz isso. Senhor, me ajuda a vencer. Trata o meu coração, põe pessoas para me ajudar. É aqui, queridos, que a gente começa o nosso processo dos 10 km. É aqui que eu começo. É quando eu reconheço o meu pecado, e esse pecado tem atrapalhado a minha vida e a vida de pessoas que me amam e que eu amo e que estão comigo nessa caminhada. E eu preciso reconhecer diante de Deus, confessar ao Senhor. É fácil, queridos? Não, porque sempre eu vou achar que outras pessoas são culpadas e não eu. Então aqui é um rasgar esse velho homem e encontrar aqui com o Senhor. E aí aqui tem uma tabelinha que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Agora você precisa começar a renovar a sua mente, aqui são os processos, estudando o que as Escrituras dizem sobre a ira. O que a Bíblia diz sobre a ira? Eu vou listar. Considere os mandamentos bíblicos que recebemos em relação à ira. Aí eu vou dar alguns aqui. Por exemplo, Colossenses 3:8. Mas agora vocês devem se livrar de tudo o que se refere a estas coisas: ira, indignação, malícia, calúnia e linguagem obscena. Opa, o que a Bíblia está dizendo? Que eu devo caminhar e conviver com elas? Não, livrar. Notem que eu estou caminhando para fazer os meus 10 km. Confessei o meu pecado. Agora eu vou nas Escrituras e eu quero saber o que a Bíblia diz e como que ela vai me ajudar a combater a minha ira.
Segundo ponto, Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, brigas e calúnias, bem como de toda maldade. Tiago 1:19 e 20. Meus amados irmãos, prestem atenção a isto. Todos sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pois a ira do homem não produz a vida justa que Deus deseja. Provérbios 20:22. Não diga, vou me vingar deste erro. Espere que o Senhor cuide do assunto. Talvez de todos os versículos, esse seja o mais difícil. Que a gente quer ir lá e resolver, né? Queridos, aqui não são sugestões, aqui não são dicas, aqui não são insights, né? São ordens de Deus. Se nós somos crentes, se nós servimos ao Senhor, nós levamos a sério essa palavra. Amém, queridos? Não é alguém que chegou aqui e disse para você, está incutindo na sua mente que a sua vida, a partir de hoje, uma mudança radical vai ser assim. Não, a gente está olhando. A ira é um pecado que leva outros a pecar também. Porque se eu estou irado com um cristiano aqui, que eu estava com ele sábado, né? Cadê a Rochelle? Faz parte, o Cristiano também está no meio. Mas eu já tratei o meu coração, né? Mas os outros atiçarem você na ira, com fotos, isso também é ira, né? Então, queridos, aqui, levar outros a pecar, incluindo ira, inveja, ciúme, né? Tudo isso está no meio. No início nós vamos ter dificuldades, porque a gente está lutando com algo aqui, queridos, que são pensamentos, que são emoções, e muitas vezes já é hábito. Deixou de ser uma mera emoção, agora virou um hábito. Você conhece alguém que sempre está com raiva, sempre está irado, sempre, né? Aqui da igreja não, de fora, vocês conhecem alguém? Né? Deve conhecer alguém. Então, queridos, aqui são pessoas que construíram como padrão de resposta para suas vidas. É um padrão de resposta já. A pessoa parece que já olha, você olha para a pessoa, ela já está emburrada. Você não vou nem falar nada porque fulano de tal está naqueles dias. Que dias? Todos os dias. Todos os dias emburrado. Aí a gente começa a botar culpa na química do corpo, que a gente sabe que influencia também. E ela precisa ser tratada com medicamentos. Ela precisa ser levada ao médico. Só que esse medicamento não desce ao coração. Ela precisa ser tratada também com a palavra de Deus. Notem que a gente caminhando de uma forma completa. É aqui, queridos, que a gente começa a ver como leva um tempo para a gente começar a ver novos hábitos em nós. Novos hábitos. Toda segunda, a gente começa uma boa dieta. Queridos, vocês precisam ver o que é academia na segunda-feira, Cristiano. Olha que a gente treina 10h30 da noite. Não, vamos 10h30 que não tem ninguém, lotado. De onde é que saiu tanto? Está brotando, gente, está brotando do chão. Você vai na terça, diminuir um pouquinho. De quinta-feira até domingo, gente, não tem ninguém na academia. Mas segunda-feira pesa a consciência o problema de sábado e domingo. É igual a gente. Dia 1º de janeiro a gente tem uma meta para o ano. Quantos de nós conseguimos cumprir essa meta? Né? Vou treinar mais, vou comer menos. Né? Então, queridos, me diz aí o tempo, pronto. Então, quando a gente olha isso aqui, se a gente tiver coragem de ajudar e caminhar com mais um irmão, nós vamos ver mudanças, queridos. E uma das coisas mais belas do cristianismo no corpo, do que a gente está falando aqui, claro, é a gente começar a ver novos hábitos serem implantados no coração. É a gente começar a olhar para uma pessoa e falar assim, rapaz, em outros tempos, o irmão não respondia assim. Em outros tempos, esse irmão soltava os cachorros. Olha como ele ficou calado, amoroso, porque novos hábitos, ele tratou o coração, ele entendeu Colossenses, ele entendeu Efésios, ele entendeu Provérbios, Tiago, e uma carrada de versículos que dizem, trata o coração, trata a mente, trata a alma. O que Deus está dizendo para nós? Trate o seu corpo por inteiro, por inteiro. Então aqui, queridos, a gente começa a ver aquela pessoa que explodia, já não está explodindo mais.
Aquela pessoa que guardava aquela ira, ela já está compartilhando, já está resolvendo os seus dilemas, porque ela aprendeu a confessar, ela aprendeu a olhar para o outro. A gente mudou o nosso problema de prioridades, como que a gente quer ser servido, o que a gente quer. A gente começou a mostrar, não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus colocou na Escritura. Então, por isso que eu preciso de um corpo. E deixa eu dar outra dica para vocês, eu preciso aprender teologia para isso. Gente, a teologia, ela não ficou só para quem está pregando, só para quem está dando aula na escola bíblica, só para pastores oficiais. A teologia é para a igreja. Como que você vai tratar o outro irmão se você não sabe usar o versículo da forma correta? Se você não sabe olhar que contexto, você está só aplicando versículo, não é? Você chega para ele e diz assim, ó, eu vou te dar aqui, por exemplo, Efésios 4:31. Você vai tomar esse versículo de 3 em 3 horas. Não, queridos, isso não funciona não. Você vai aplicar no coração esses versículos no momento correto. E você vai aplicar com amor. Você vai aplicar e vai mostrar que ele não está sozinho. Você está lá para lutar com ele. E você vai nas escrituras e vai mostrar, olha, deixa eu te mostrar aqui outros personagens que passou o que você passou. Olha como Deus mostra. E você vai, por quê? Porque você é alguém que conhece a Bíblia. Crente deve conhecer a Bíblia. Leiam as escrituras, não como um cumprimento de tabela, mas como algo gostoso de se fazer, algo precioso. Deixa eu ver se a gente consegue mais um slide aqui. Se eu costumo reprimir ou engolir minha raiva, preciso começar a verbalizar de forma adequada o que a causou e tomar medidas concretas para resolver o problema. No começo pode ser difícil reagir da maneira certa à raiva, mas isso vai se tornar mais natural conforme eu compreendo melhor as respostas bíblicas do slide anterior e continuo praticando essas atitudes. Haverá momentos em que eu vou falhar, sim, mas não posso desanimar. Deus é um Pai paciente e amoroso, e Ele me dará novas oportunidades para aprender, crescer e vencer. O Senhor caminha conosco. O Senhor trilha esse caminho com cada um de nós. Queridos, o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai nos deixar à deriva. Ele vai caminhar em cada etapa do nosso crescimento. Isso é maravilhoso. Isso é algo tão precioso que nos faz... E aí eu vou deixar o próximo desafio, que aí já começa na próxima quarta, que nós vamos finalizar falando um pouco sobre esses desafios. Mas as boas novas que nós começamos hoje, vamos terminar na próxima quarta, ela compreende de fato com uma mudança de hábito, né? Nós não somos obrigados a viver ou conviver com alguém que não quer mudança. Eu sou assim, tem que me aturar assim. Quem foi que disse, irmãos? Não, queridos, você é uma nova criatura. Você não está passando por uma reforma, você já é uma nova criatura. Então, novos hábitos são obrigatórios em nossas vidas. E Deus vai nos ajudar. E Deus levanta irmãos mais sábios, mais maduros, para cuidar daqueles que estão no processo de crescimento. Sem contar que aqueles que são mais maduros, Paulo pede para ficar esperto, para não caírem no mesmo pecado. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos dê graça e nos mostre o caminho correto. Tenha paciência com seu irmão. Muita paciência. Né? Então, você lembrar quando seu irmão pisar no seu calo, você diz, olha, rapaz, Deus está usando o irmão para tratar o meu coração também.